Entrevista do dia. Pois é, ontem foi a última sessão do ano na Câmara dos Vereadores, que retorna agora somente no mês de fevereiro, cumprindo aí o recesso. Os vereadores aproveitaram a tribuna para falar alguns problemas da comunidade, como a falta de vaga aí nas escolas da rede pública, que a gente acabou de ouvir na matéria, o pouco incentivo ao esporte e a situação das estradas rurais depois dessas chuvas. 3 projetos importantes foram aprovados, o orçamento de 2014 já em segunda votação, plano plurianual também em segunda votação, e uma emenda da lei orgânica do município em segunda votação. E para a gente falar mais sobre isso, não só o que aconteceu ontem, mas um balanço geral, a gente que acompanhou o ano inteiro o jornal, a Sul Capixaba acompanhou o ano inteiro as sessões aí da Câmara, o Wagner do Frei, presidente da Câmara dos Vereadores, está aqui com a gente para fazer esse balanço de 2013. Muito bom dia, Wagner. Prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez no jornal. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer para nós, para mim, no caso, representando a casa, os vereadores, e eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande nesse primeiro ano do jornal estar aqui presente, comemorando com vocês. Que ótimo. Última sessão ontem, né? Agora os trabalhos só em fevereiro. Já dá para fazer um balanço de como é que foi? Ontem vocês falaram muito isso sobre balanço, apresentaram alguns dados importantes, mas dá para o Wagner fazer um balanço de como é que foi a atuação, você como presidente e também dos outros vereadores? Com certeza, Andressa. Acho que foi um ano de renovação para a Câmara, tendo em vista a maioria dos vereadores eleitos em primeiro mandato. Então, foi um ano muito desafiador, um ano onde a administração trabalhou com um orçamento oriundo do governo anterior, mas que nós procuramos fazer um melhor trabalho possível, analisando os projetos. Então, acredito que tenha sido sim, um ano positivo, e a perspectiva para 2014 que seja ainda melhor. A gente notou que durante esse ano todo foram realmente o número de oposição é um número reduzido, né? Foi pouca oposição do governo municipal na Câmara. Se não me engano, apenas uma votação sobre o regime interno, que já é um problema, já é uma situação do Legislativo, houve uma votação contrária. Você acha que essa pouca oposição ao governo municipal atrapalha ou ajuda aí no trabalho com a comunidade? A oposição ela é importante acontecer. Ela, apesar de não ser vista com bons olhos pela maioria da comunidade, mas ela é importante acontecer porque vem de encontro talvez aos interesses públicos. Mas a questão da maioria na Câmara ser de direita, isso não quer dizer que os projetos não tramitam, não são bem avaliados. Para se ter noção, foram cerca de 77 projetos oriundos do Executivo e 71 aprovados, apenas com um voto. Então, projetos que pediram, alguns vereadores, representantes de comissões, pediram vista de processo, ou houve retirada de projetos por parte da liderança do governo. Então, um exemplo a ser citado é a questão do convênio a ser firmado com o Corpo de Bombeiros, que na vista da maioria dos vereadores, inclusive da liderança do Executivo, entendeu que não merecia prosperar e que fizesse uma melhor avaliação, tendo em vista que estaria onerando o município em cerca de R$420 mil ano. Só para o pessoal entender, esse convênio, pelo que eu vi no projeto, o governo do estado implementa o Corpo de Bombeiros, mas os custos, gasolina, manutenção, tudo com o município, né? E vocês não aceitaram essa situação. Isso, o custo da manutenção da máquina, essa contrapartida teria que ser do município. E tendo em vista que é um Corpo de Bombeiros não municipal, e sim regional, que vai atender a região do Caparaó. Então entendemos que seria melhor que fizesse um estudo mais minucioso e que houvesse a participação dos municípios, que vão ser contemplados e vão usufruir do serviço. Então, que acontecesse esse consórcio intermunicipal para que esse custeio fosse rachado também dos municípios, que vão ser agraciados com o serviço do Corpo de Bombeiros. Então, você falou aí do número de projetos, esse número é ao todo, esses projetos que passaram pela casa? Não. Porque tem o Executivo e o Legislativo, né? Diz pra gente ao todo quantos projetos passaram pela casa. Ontem, inclusive, na pauta do expediente, foi distribuído um resumo dos trabalhos na casa. Então, tenho aqui para vocês em números. Projetos aprovados do Executivo, 71. Veto, foi um projeto vetado. Aprovados do Legislativo. Esse que o Legislativo criou, 15 projetos, resoluções 11,
as indicações feitas ao Executivo, 175, ofícios encaminhados a partir do Gabinete da Presidência, 430 ofícios, discussão e aprovação de atas, 61, tribuna livres utilizados na Câmara, 7, reuniões solenes ao todo, 3, homenagens concedidas durante o ano, 36, reuniões itinerantes, 2, reuniões ordinárias 40 e extraordinárias 29. Então, é importante falar dessa questão dos projetos que saíram do Legislativo. Dá para destacar, Wagner, um vereador que fez mais projetos assim de cunho social ou não? Os projetos foram assinados por mais de um vereador. Isso, são projetos geralmente criados assim, de autoria de mais de um vereadores. Alguns projetos partem especificamente da mesa diretora, que são projetos de resolução, projetos que vêm de encontro somente aos trabalhos da Câmara, então são assinados pelo presidente e pela maioria dos vereadores que compõem a mesa diretora. Mas temos projetos de utilidade pública criados principalmente para associações rurais, para a instituição, para a BDM, que hoje é situada no município de Alegre, em Celina, mas ela presta um serviço terapêutico e de saúde e um serviço social no município de Iguaçuí. Então, foram contemplados com título de utilidade pública, podendo assim receber convênios, emendas parlamentares, como você acabou de citar agora há pouco. Então, mantém os serviços funcionando, as associações funcionando, com custeio para a máquina, para a manutenção desse serviço. Importante aí também dizer uma coisa que a gente falou aqui o ano inteiro, Wagner: plenário vazio. Plenário vazio, plenário só enchia quando tinha algum projeto polêmico. Como reverter essa situação? Você disse aí no cronograma, foram 2 reuniões itinerantes. Talvez, não sei, para 2014, tentar levar essa Câmara para a comunidade. Como é que vocês estão pensando em trabalhar essa comunicação na Câmara para tentar uma participação melhor daí da comunidade? Apesar de não ter uma participação tão efetiva da população nas sessões, nós tentamos nos aproximar, estar caminhando nos bairros, estar presente em todo o território do município, seja zona urbana ou zona rural, a gente se fazer presente. Infelizmente, você comentou, a participação popular, não acredito que seja um projeto polêmico, mas quando vem de encontro a uma determinada categoria. Determinada situação, comunidade. Aí a participação popular realmente se torna mais efetiva, talvez até de uma forma que não condiz com o bom funcionamento da casa. Mas isso infelizmente acontece, eu acredito que não seja só no município de Iguaçuí, mas é uma situação que já nós somos sabedores. Mas a gente pede que esse ano que virá a população realmente participe, venha cobrar, venha se inteirar mais dos assuntos pertinentes à Câmara, para não haver de repente um mau entendimento ou má interpretação das matérias que são aprovadas ou que são apreciadas pela Câmara e às vezes não entendem a questão do projeto ser aprovado ou não aprovado. Essa questão desse entendimento, a gente falou isso da última vez que você veio aqui no jornal, a questão da suplementação. Você deixou bem claro que a Prefeitura trabalhou com orçamento de outro ano. Essa questão da suplementação, muita gente não entende até hoje, porque quase toda sessão tem uma suplementação orçamentária. Isso, o que acontece? Razão da qual do número tão grande de reuniões extraordinárias. Tendo em vista que a reunião extraordinária, o projeto é apreciado em votação única e não tramita em tempo regimental pelas comissões, o prazo que teria que tramitar. Então, o que acontece? Essa suplementação são fichas que já existem no orçamento, não quer dizer que exista o dinheiro, mas existe a ficha com a movimentação financeira do Executivo. Então, por conta do orçamento, do orçamento do governo anterior, muitas questões, muita mudança de ficha aconteceu nesse ano. Então, razão da qual o número tão grande de reuniões extraordinárias. São fichas, por exemplo, que eram talvez da agricultura e foram encaminhadas para educação. Esse dinheiro que movimenta, isso. Então, precisa movimentar. Tem que se movimentar esse orçamento. Então, o Executivo depende dessa autorização nossa do Legislativo para fazer essa tramitação. Além das reuniões toda segunda, né, aconteceram as 2 itinerantes, se eu não me engano foram nas festas, não é isso? De São Tiago, São Pedro, isso, se eu não me engano.
ver se eu estudei direitinho a Câmara esse ano. Mas aconteceram também reuniões dentro da Câmara para discutir problemas da comunidade. Como é que é essa abertura aí dos vereadores chamando a comunidade? Deu certo essa situação? Olha, Andressa, foi boa. A participação foi boa, trazer a comunidade de determinados bairros para dentro da casa para discutir melhorias, discutir essas questões sociais e de questão até de infraestrutura para os bairros. Então, mas que eu venho de encontro a isso daí é a questão do legislativo não poder gerar custo ao município. Então, talvez assim, mas o vereador não cria o projeto. Tudo bem, foi criado. E não manda construir uma praça, então, calçar uma rua. Isso, parte das indicações. Então, vou te fazer Você tem que indicar para a prefeitura fazer. A gente indica o executivo e a chefe do executivo hoje, a prefeita, ela analisa e vê se realmente o município tem condições de estar ofertando a determinada comunidade um projeto, seja a construção de uma praça, de uma creche, calçamento, iluminação pública. Então, assim, manutenção dos serviços públicos. Então, razão da qual as indicações foram em torno de 175 hoje ao município. Então, fora outros, que o transporte escolar universitário, seja intermunicipal até interestadual, então foram indicações oriundas do Legislativo. Então, assim, algumas indicações, algum projeto que foi criado pelo Legislativo, a criação do Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. Então, foi vetado pela prefeita. Pela prefeita, tendo em vista que gerava custo. Então, isso não pode partir nosso, de vereador. O vereador não pode criar projeto que gere custo ao município. Quem tem que fazer essa avaliação é a prefeita e a chefe do executivo hoje. Então tá, eu conversei com o presidente da Câmara, Wagner do Frai. Wagner, eu queria te agradecer aí. Desculpa o tempo corrido, nosso bate-papo aí vai ter que terminar, mas eu queria te agradecer a participação e lembrando que vocês estão de recesso, voltam agora quando, Wagner? Só o pessoal ficar ciente. Os trabalhos voltam no dia 2 de fevereiro. Mas os vereadores ficam de férias, ficam na casa. Como é que é essa situação? Os funcionários estão na casa? Os funcionários vão estar na casa, haverá um breve recesso de final de ano, como de costume, mas os vereadores, acredito que não vão poder viajar tanto como gostariam, de repente, mas estarão no município, apesar de não ter sessões, os trabalhos não param. Vereador 24 horas, 7 dias da semana. Né? Ok, muito obrigada então pela participação, Wagner, sucesso aí em 2014. Por nada, Andressa, eu que agradeço, e só salientando aqui para concluir, ontem, como você bem disse, foi votado em segunda votação a emenda à lei orgânica do município, tendo em vista que a última foi criada em março de 1990, então, portanto, há 23 anos, e nesse primeiro ano nós já conseguimos botar para frente, trabalhar com uma nova leitura da lei orgânica do município, nesse primeiro ano de trabalho, um trabalho assim que precisava de ser feita a melhoria, tendo em vista que 40 artigos da lei orgânica passada, né? Encontrados em situação de inconstitucionalidade. Então, assim, é um trabalho que vem de encontro ao interesse público, ao interesse da maioria da população, apesar de não ter sido tão comentado e não ter sido uma participação tão grande da comunidade. Tá ok, obrigada. Muito obrigado, bom dia. Aproveitar o espaço para desejar um Feliz Natal, um 2014 cheio de saúde, paz, que Jesus possa estar caminhando conosco nesse ano, final de ano e no próximo ano que virá.